Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui essa noite. Que tempo especial esse. Tenho certeza que esse foi um tempo que o Senhor preparou para nós. Amém? Creio que esse é um tempo de restauração. Um tempo de, assim como foi falado aqui, né, assim como foi cantado aqui, que nós queremos viver um tempo novo. Quem aqui entende que precisa viver um tempo novo na sua vida, na sua casa e na sua família? Eu creio que todos nós. Queridos, essa noite eu gostaria de pedir, por gentileza, que todos vocês participassem junto comigo. É muito importante essa interação da igreja com quem está aqui na frente. As crianças já estão liberadas, os pais já podem levá-las para o ministério infantil. Eu preciso de você, querido. Eu preciso de você. Amém? Nós precisamos uns dos outros. E que coisa mais linda que ficou essa árvore. Olha que bênção. Gente, isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Não olhe apenas e veja simplesmente uma árvore ali que está enfeitada com algumas fotos. Eu creio que isso aqui é profético. A palavra do Senhor diz que há uma promessa tremenda na palavra do Senhor que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nessa promessa? Você se apossa dessa promessa? Amém. Queridos, antes de nós entrarmos aqui na palavra, vamos fazer uma oração. Eu entendo que nós precisamos nos aquietar na presença do Senhor, não para ouvir a pastora Sandra, mas para ouvir o Senhor falar conosco, amém? Feche os teus olhos agora, aquieta seu coração, coloque seu coração diante do Senhor, comece a falar com Ele. Diga para Ele o que você veio fazer aqui nessa noite. Qual é a sua intenção em estar aqui nesse lugar? O que você precisa nessa noite? Talvez assim como eu, você precisa que Deus faça um milagre na sua casa. Deus é Deus de milagre. E Ele está aqui nessa noite disposto a fazer esse milagre, amém? Onde há fé, Deus move. Comece a orar agora, queridos. Amém, Senhor. Pai, que alegria poder estar aqui nessa noite, reunido a Deus como família. Sabemos que existem aqui, meu Deus, várias famílias de sangue, mas também existe aqui, ó Deus, uma família espiritual. Somos irmãos uns dos outros, precisamos de um dos outros. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa se mover aqui, que o Senhor possa se mover conforme a vontade do Senhor. Que seja uma noite, meu Deus, de restauração em cada casa, em cada família, em cada coração. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar nessa noite, aqui no nosso meio, corações sedentos, corações famintos, corações dispostos, meu Deus, a ouvir a Tua palavra, ó Deus, e colocar a Tua palavra em prática. Deus, no nome de Jesus, nós nos levantamos. Igreja, começa a orar. Eu não estou ouvindo a voz da igreja orar. Começa a orar, querido. Levante sua voz. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Abra sua boca. É com fé. Comece a declarar agora. É aquilo que o pastor Carlos falou. Eu posso até orar pela sua casa, pela sua família, mas você precisa fazer isso. Sabe, começa a levantar um clamor agora pela sua casa. Queridos, nós não estamos em tempos de paz, nós estamos em tempos de guerra. Então nós precisamos nos levantar, usar as nossas armas, as armas espirituais que o Senhor tem nos dado, e colocar a armadura de Deus e começar a guerrear pelas nossas casas, começar a guerrear pelas nossas famílias. Não podemos mais ficar sentados de braços cruzados. É tempo de levantar, é tempo de tomar a espada, é tempo de se vestir com a armadura do Espírito e começar a lutar, e começar a reivindicar as promessas do Senhor para a nossa casa e para a nossa família.
Chega de ficarmos calados. Satanás não vai calar mais as nossas vidas. Satanás não vai calar mais a igreja do Senhor. Por isso começa a declarar agora, não tenha vergonha. Abre seus lábios. O inferno precisa ouvir. O inferno precisa saber que aqui nesse lugar existem homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem no milagre. Homens e mulheres que buscam o milagre do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite, ó Deus, em fé, e declaramos, ó Deus, que aquilo que o Senhor preparou para nós nesses dias aqui como família, vai acontecer, vai acontecer. Nós declaramos, Deus, que tudo que tem tentado travar, que tudo que tem tentado amarrar, que tudo que tem vindo para tentar causar desânimo, apatia, incredulidade, ó Deus, falta, Senhor, de fé, nós repreendemos o nome de Jesus. Declaramos essa noite que nos levantamos em fé e declaramos, ó Deus, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Declaramos, ó Deus, o cumprimento das tuas promessas. Não vamos mais nos calar, não vamos mais ficar com os nossos lábios fechados, mas vamos abrir a nossa boca e declarar: a nossa casa é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, as promessas do Senhor vão se cumprir no nome de Jesus. E nós declaramos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a tua igreja nessa noite, trazendo renovo, trazendo renovo. Nós repreendemos, ó Deus, a tristeza, a frustração, repreendemos, ó Deus, a depressão, repreendemos, ó Deus, a desesperança. Ó Deus, nós repreendemos todo o espírito de esterilidade na nossa casa, repreendemos todo o espírito de morte na nossa casa. Declaramos que o Espírito Santo do Senhor começa a visitar agora a nossa casa, aonde os nossos filhos estiverem, aonde, ó Deus, os maridos, as esposas estiverem. Nós declaramos, ó Deus, que eles são tocados agora pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, no nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que se levanta aqui nesses dias uma igreja, ó Deus, que tem famílias saradas, famílias fortes, famílias restauradas, famílias, ó Deus, que vão ser instrumentos do Senhor para trazer outras famílias, para curar outras famílias, para levantar outras famílias, no nome de Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, desperta as nossas vidas com uma unção de guerra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Você recebe, querido? Toma posse dessa unção de guerra sobre a sua vida. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é declarar que na nossa casa, que ali naquele território, quem manda é o Senhor Jesus. Chega de deixar portas abertas, chega de deixar brecha para que Satanás possa entrar e fazer bagunça na nossa casa. É tempo de nós nos levantarmos como igreja, queridos. Famílias e mais famílias estão aí fora, destruídas, sem esperança. E o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus de restauração. É um Deus que está vivo, não um Deus que está morto. É um Deus de causas impossíveis. Casamentos que foram desfeitos, eu creio que podem vir a ser restaurados pelo poder do nome de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor. O desejo do coração do Senhor é família, famílias fortes, famílias curadas. E eu vejo aqui essas fotos de famílias inseridas, enxertadas na videira verdadeira. A videira verdadeira, quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Então isso aqui, claro que é algo simbólico, mas no mundo espiritual, essas fotos aqui, essas famílias que estão aqui, elas representam que estão enxertadas na videira verdadeira, que é Jesus. A videira fala do quê? A videira ela produz o quê? Produz vinho. E o vinho fala do quê na Bíblia? Alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor quer trazer alegria para a nossa casa nesses dias. Chega de choro, chega de choro. Chorar na presença do Senhor, dobrar os nossos joelhos, declarar. Mas chega de choro, chega de ficar abatido, chega de ficar desistido e derrotado. É hora de se levantar e dizer: Satanás,
aqui tem dono. Esse território aqui tem dono. A minha casa tem dono. O Senhor é o dono dessa casa. E homens aqui, quantos homens nós temos aqui nessa noite? Deus tem levantado vocês como alicerces na sua casa. Alicerces. Não adianta nós construirmos uma casa muito bonita, muito linda, se ela não tem a base, se ela não tem alicerce. O Senhor é o alicerce do homem. O Senhor é o cabeça do homem. O homem é o alicerce da casa. O homem é o cabeça da esposa e dos filhos. Então, quando nós temos como alicerce no Senhor, essa casa, ela vai permanecer de pé. Quantos aqui como família têm passado lutas e dificuldades nesses dias? Eu creio que todos nós, em algum nível de luta nós temos enfrentado. Mas se nós temermos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, pode vir a tempestade que for, a nossa casa ela vai ficar de pé. Amém? Você crê que a sua casa vai ficar de pé? Então bate aí no seu coração, põe a mão aí no seu coração e diz assim: a minha casa vai ficar de pé. Com fé, com convicção. Queridos, nós precisamos parar de olhar as circunstâncias. O grande problema é que nós ficamos muitas vezes focados no problema. Não tiramos os olhos dos problemas, não tiramos os olhos do nosso marido, né, que às vezes é um problema, não tiramos os olhos da nossa esposa, que às vezes é um problema, né, não tiramos os olhos dos nossos filhos, né, que às vezes são um problema, não tiramos os olhos da situação financeira, que muitas vezes é um problema, né? Nós precisamos olhar para o Senhor. A palavra diz que é do alto. Por que a gente ainda insiste em ficar de cabeça baixa? Por que ficar olhando para baixo? Nós temos que olhar para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 128. Gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas o meu tempo está tão limitado. Vamos lá, abre as suas Bíblias aí, queridos, por favor. No Salmo 128, nós vamos pegar esse salmo aqui como referência da nossa ministração. Queridos, vocês acreditam que tudo aquilo que o Senhor faz é bom? Amém? Tudo aquilo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Abre lá em Salmo 128, nós vamos ler esse salmo. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, eu vou só citar, diz que tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Amém? Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Enquanto vocês estão procurando aí, né? Sendo assim, se Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, sendo assim, Ele criou a família. Você crê nisso? A minha família, a sua família é perfeita? Não. Mas nós estamos caminhando a cada dia para nos parecermos mais com o nosso Criador, com o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. E sendo assim, Ele criou a família como sendo um Deus que é um Deus de ordem, né? Um Deus de ordem, um Deus que coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Em uma família também precisa ser assim. Uma família não pode ser bagunçada. Cada um numa casa, cada um numa família tem uma função, Dudu. O homem tem uma função, a mulher tem uma função, os filhos têm uma função. Deus é Deus de ordem. Então tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Então, querido, se às vezes você tem reclamado da sua família, murmurado, vamos parar com isso. Comece a declarar, a profetizar algo que você ainda não viu, mas se você crê. Minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Profetiza aí, põe a mão sobre a cabeça do seu marido, sobre a cabeça da sua esposa, sobre os seus filhos. Diga: meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, os meus filhos são uma bênção. Nós precisamos começar a declarar isso. Parece que é muito mais fácil abrir a boca para amaldiçoar, para murmurar. E não pode ser assim, queridos. A palavra de Deus nos ensina como que nós devemos agir. Quem aqui quer uma família frutífera? Que pergunta óbvia, né?
Mas como, pastor, que eu vou encontrar uma família? Como que a minha família vai se tornar uma família frutífera? Está tudo aqui. Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo e colocando em prática a palavra de Deus. Então nós vemos que cada um dentro de uma família tem o seu papel a cumprir. Acharam aí? Salmo 128. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem alguma tradução aí que diz bem-aventurado o homem? Tem alguma tradução aí que diz? Mas esse bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é para vocês, homens. É para vocês. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, vai recebendo aí. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que bênção. Ah, pastora, mas não está indo nada bem. Mas, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter que enfrentar problemas. São essas coisas que nos aperfeiçoam. Não reclame quando vier a luta, quando vier a tribulação e a dificuldade. Porque se você continuar firme, essas lutas, essas dificuldades vão te fazer mais forte. Amém? Você crê nisso? Vai te fazer mais forte. Glória a Deus. E olha que tremendo o que diz no versículo 3. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muitos aqui já têm visto os filhos dos seus filhos, não é, pastor Horácio? Muitos aqui. Mas nós vamos ver os filhos dos nossos filhos, e assim vai. Deus tem uma geração tremenda aí pela frente. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos preparar a próxima geração. Você crê nisso? Nós precisamos preparar a próxima geração. É uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade como pais em prepararmos a próxima geração. Existe um versículo lá em Juízes, se eu não me engano é capítulo 2, não sei se é versículo 5 ou 10, não lembro agora exatamente. Mas esse versículo me deixa... Eu tremo por dentro quando eu leio esse versículo, sabe, Rogerinho? Porque a palavra de Deus lá diz assim, que toda aquela geração passou, toda aquela geração se foi, e veio uma outra geração, se levantou uma outra geração, que não conhecia o Senhor. Alguém está com aberto aí? Ah, ali, isso. Então, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eu não sei você, querido, mas isso me dá um temor muito grande de saber que nós somos responsáveis por essa geração que está vindo aí. Imagina, você já parou para pensar como que vai ser a geração dos seus filhos? Como vão ser a geração dos seus netos? Será que eles vão ter a oportunidade de conhecer o Senhor? É nossa responsabilidade. Bate aí no peito e diga, é minha responsabilidade. É nossa responsabilidade, queridos. Precisamos preparar a próxima geração. Glória a Deus. Então, como nós vimos aí, Deus é um Deus de ordem, né? Cada um numa família tem um papel a cumprir. Mas, queridos, o que nós temos visto hoje em dia na nossa sociedade? Infelizmente, nós temos visto o quê? Uma inversão de valores muito grande. Muito grande. Homens assumindo o papel das mulheres e mulheres assumindo o papel dos homens. Eu não estou falando no caso de marido ajudar em casa não, gente. Não é nada disso.
A gente, assim, tinha muita coisa para poder aprofundar, mas não tem como por causa do nosso horário. Mas o que nós temos visto é isso, é uma inversão de valores muito grande. Os homens assumindo os papéis das mulheres e as mulheres assumindo os papéis dos homens. E o que a gente vê como consequência disso? Filhos totalmente perdidos dentro de casa. Totalmente perdidos. Pais, muitas vezes omissos. Mães, mulheres, muitas vezes autoritárias. Que não é o homem que fala, não é o homem que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é ela. Está errado, queridas. Aí você pode dizer assim, mas porque você não conhece meu marido? Ele é um banana. Ele não fala nada, ele não abre a boca, ele não toma atitude. Será que às vezes ele é assim? Uma responsabilidade também não é minha, não é sua? Então nós temos visto muitos homens omissos que não tomam a sua autoridade como cabeça do lar, como sacerdote que Deus designou a cada homem. E muitas vezes nós vemos as mulheres entrando e se intrometendo onde elas não foram chamadas. Vemos muitas mulheres autoritárias ou manipuladoras. Às vezes elas não são nem autoritárias, não são de mandar, não são de gritar, mas são de manipular. Sabe aquele jeitinho muitas vezes doce, amável? Ela manipula, ela leva aonde ela quer, só que de uma forma errada. Então o que nós temos visto hoje? Acontecendo muito isso na nossa sociedade, essa inversão de valores. Por isso que está um caos, por isso que está uma desordem. Por quê? Porque as funções, os papéis estão trocados, os papéis estão errados. Não é assim que Deus fez. E como consequência a gente vê o quê? O caos dentro da família, um caos total. E aí no Salmo 128, versículo 1, diz assim que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é a diferença aqui para termos uma casa, uma família frutífera? Andar nos caminhos, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é uma consequência de temer ao Senhor. Temor ao Senhor é diferente de medo. Temor é honra, é respeito, é reverência. Esse temor aqui ao Senhor está ligado ao amor. Eu temo ao Senhor porque eu amo. Eu temo ao Senhor, eu tenho assim um temor tão grande de fazer coisas erradas, de pecar, porque eu tenho um temor de desagradar o meu Deus, de entristecer o meu Deus. Isso é temor, é diferente de medo. Medo, vamos pegar um exemplo aqui, o pai ou a mãe, às vezes quando pega um filho, fala para o filho fazer algo, e aí o filho vai, ele obedece, mas porque ele tem medo de ser disciplinado, ele tem medo da consequência, ele não faz isso por honra, ele não faz isso por amor, ele faz por medo. E com Deus tem muitas pessoas se relacionando assim, não conhecem Deus de perto, não têm intimidade com Deus, então pensa que Deus é um carrasco, pensa que Deus é um Deus que vai punir, que vai castigar, e não é assim. Nosso Deus é um Deus justo, mas nosso Deus é um Deus amoroso, Ele nos ensina em amor Ele nos ensina e Ele nos corrige em amor. Falando em temor, vamos pegar um exemplo aqui também rapidinho. Quantos aqui conhecem o pastor Ari? Pastor Ari é uma pessoa incrível, é um homem incrível. Eu não sei você, mas quando chego perto do pastor Ari, eu fico constrangida. Constrangida no bom sentido. Porque o amor que aquele homem transmite, a sabedoria, a graça de Deus que tem na vida dele, nos constrange. E quando nós entramos nessa visão, quando começaram os encontros, o pastor Ari desafiou todos os pastores que estavam ligados ao Shalom, todos os pastores homens e as pastoras, a ministrarem nos encontros. E teve um dia que eu estava na casa dele, e ele foi e falou para mim: Sandra, você vai ministrar no encontro. Eu falei:
Eu não vou, não. Falei, não, pastor Ari, não vou, não. Não dou conta, não sei, não tenho capacidade disso. Aí ele falou assim, você vai sim. Ele falou, você vai. E eu não lembro mais lá exatamente o que foi que ele me falou. Eu falei assim, pastor Ari, eu vou. Não tem como dizer não primeiro para o Senhor Deus. E não tem como dizer não para o Senhor, pastor Ari. Não tem como, porque é um amor tão grande que você assim, você tem zelo, você tem temor em magoar, em ferir uma pessoa assim tão especial, né? Então é diferente o medo do temor. Temor aqui está ligado a amor, né? Então o reflexo do temor ao Senhor é andar em seus caminhos, né? O homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, ele alicerça a sua casa sobre a rocha. Eu creio que vocês conhecem aquela passagem lá de Mateus, capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 27, que fala sobre os dois fundamentos: o homem que edificou a casa sobre a areia, e o homem que edificou a casa sobre a rocha, e o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Eu creio que vocês sabem, né, sobre essa passagem. Então, depois você pode ler em casa. Então, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele alicerça a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus. E se esse alicerce, como nós falamos aqui, né, da nossa família natural, o homem é o alicerce, o homem é a base. Se esse alicerce que é o homem, ele estiver firme em Deus, que é a nossa rocha, né, pode vir as tempestades que vierem, essa casa, essa família, ela vai permanecer de pé, ela não vai cair. Amém? E eu estava meditando sobre isso e compartilhando com o Carlos, né, me veio à mente isso, eu achei assim interessante, né? O homem, ele é o alicerce. E a mulher, o que vocês acham que a mulher é? A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, se você não quiser abrir, não precisa, eu leio para vocês. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim, que a mulher sábia, ela, o que ela faz? E o que significa edificar? Hã? Não entendi. Edificar. Ah, tá. Pedreira, não sei o sentido que ele está falando, né? Se é pedreira assim, essa mulher é rocha, ela é difícil de quebrar. Não sei, né? Mas esse sentido aqui, brincadeira, gente, esse sentido aqui de edificar é construir, levantar. E aí eu falei com o Carlos, eu falei, bom, então se o homem ele é o alicerce, a mulher é o quê? As paredes. Não é verdade? A mulher que é sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa. Mas aquela que é insensata, o que a palavra diz? Ela destrói, ela derruba com as próprias mãos. Então, como eu falei, não adianta ter paredes bonitas se não tiver um alicerce forte. Primeiro vento que vier, primeira chuva que vier, essa casa ela vai cair. Então o alicerce precisa estar firme. Homem, você precisa estar firme no Senhor. Homem, você é o sacerdote da sua casa. Você é responsável por trazer a arca do Senhor para dentro da sua casa. Amém? Não adianta querer fugir da sua responsabilidade ou querer transferir essa responsabilidade para a mulher, porque essa responsabilidade não é da mulher. A responsabilidade de trazer a arca para dentro da sua casa, de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, é sua, homem. É sua. E a responsabilidade da mulher não fica menor, não. A responsabilidade da mulher é edificar a sua casa, é ajudar a construir. A mulher, ela é auxiliar, ela é ajudadora. Gente, se nós mulheres viéssemos a entender o que significa isso, não tinha mais tanta sofrência. Eu acho tremendo eu me colocar debaixo da autoridade do meu marido. Eu acho tremendo. Eu não tenho esforço nenhum para isso. Mas aí você fala assim, claro, né, pastora, seu marido é uma bênção. Ele é uma bênção mesmo. Mas, queridos, nós somos mulheres que precisamos agir por fé. Talvez hoje o seu marido ainda não seja uma bênção, mas seja submissa a ele, Deus vai te honrar.
Tenha certeza que Deus vai te honrar. Então, se o homem é o alicerce, a mulher ela é o quê? As paredes. A mulher foi chamada para construir, para levantar, para edificar a sua casa. Né? No versículo 3 fala isso, que tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Então isso assim, é para nós mulheres, né? Como que uma mulher pode ser frutífera? Alguém sabe me dizer aí, quer falar alguma coisa que você entende que uma mulher pode fazer para ser uma mulher frutífera? Um silêncio absurdo paira no ar. Vamos lá então, gente. Como uma mulher pode ser frutífera? Primeiro, edificando a sua casa no temor do Senhor. Não é só o homem que tem que temer ao Senhor. A casa toda tem que temer ao Senhor. Né? Como que uma mulher então ela pode ser frutífera? Edificando, levantando a sua casa no temor do Senhor. Outra coisa, sendo uma mulher de oração, sendo uma mulher de intercessão, sendo uma mulher que tem vida de intimidade com Deus, uma intercessora pela vida do seu marido e pela vida dos seus filhos, sendo uma mulher de oração e não de murmuração, sendo uma mulher de gratidão, uma mulher que em vez de murmurar, ela agradece. Como diz a pastora Elizabeth, né? Agradece que cresce. Agradece que cresce. Os frutos vão crescer, os frutos vão vir. Começa a agradecer que eles vão vir. Amém? Outra coisa que uma mulher ela pode fazer, né, para edificar a sua casa, para ser uma mulher frutífera, honrar seu marido. Queridos, honrar o seu marido. Eu, infelizmente, eu vejo muitas mulheres que em vez de honrar, cobrir os seus maridos, elas os descobrem, no sentido de falar mal dele para todo mundo, sabe? Porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo. Descobre a nudez do seu marido, expõe a vida dele. Queridas, Deus não tem alegria nisso, Deus não se alegra com isso, muito pelo contrário, isso traz a maldição para as nossas vidas. Seu marido, perdão da palavra, pode ser o cachorro que for, perdão da palavra, queridos, mas é seu marido. E eu creio que ninguém, eu espero assim, né, que ninguém tenha colocado uma arma na sua cabeça ou uma faca nas suas costas, dizendo, não, você vai ter que casar com ele. Se isso aconteceu, misericórdia, gente, vamos orar, né? Então assim, foram escolhas nossas, e hoje, o nosso dever é continuar com essa pessoa, crendo que Deus é poderoso para transformar, e vai transformar através da minha vida, através do meu testemunho, através da minha oração, através da minha intercessão, não da minha murmuração, não de eu ficar expondo meu marido para as pessoas. Roupa suja, como se diz, a gente lava onde, Dudu? Lava em casa. Você está com um problema na sua casa, procure as pessoas certas, pessoas maduras que vão te ajudar, mas não fique expondo a vida do seu marido. Marido, você também não fique expondo a vida das suas mulheres. Filhos, não fique expondo a vida dos seus pais. Os pais não fiquem expondo a vida dos filhos. Se nós precisamos de ajuda, então vamos procurar ajuda no lugar certo e não ficar nos expondo. Eu fico vendo muitas vezes nas redes sociais as pessoas se expondo de uma forma tão absurda. Não é assim, queridos, não é assim. Nós sabemos onde nós vamos buscar o recurso para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Né? Outra coisa aqui que a mulher pode fazer para se tornar uma mulher frutífera é ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Ensinar os filhos no caminho do Senhor não é uma função só da mulher. Ensinar os filhos no caminho do Senhor é uma função do homem também. Corrigir, disciplinar os filhos é uma função do homem. A Ana Clara sabe disso. Eu sou assim, fã da Ana Clara como mãe. Eu admiro a Ana Clara. Eu sigo a Ana Clara no Instagram
e vejo o trabalho de excelência que ela faz com essas meninas. William, você tem uma videira frutífera aí do seu lado. Eu acho maravilhoso a forma, o trabalho que a Ana Clara faz com essas meninas. É impressionante. Eu fico assim, admirada. Que Deus te abençoe, Aninha, e te dê sabedoria cada vez mais para você continuar nesse caminho. Pode ter certeza que você vai colher frutos maravilhosos. Amém? Então, a função de ensinar os filhos, né? A mãe, quando a mãe está em casa, que o pai não está em casa, é a mãe que tem que corrigir. Mas quando o pai está em casa, é o pai que tem que corrigir. É os dois ensinarem para os filhos o caminho do Senhor. Outra coisa aí, né? A mulher frutífera, ela é o quê? Uma mulher sábia. Ela é sábia no modo de falar e no modo de se portar. Ela sabe o que falar e como falar, e ela sabe como se portar em qualquer ocasião. Isso é uma mulher frutífera. Outra coisa aí, né? Para sermos uma mulher frutífera, essa mulher, ela dá o bom andamento da sua casa. Como diz lá em Provérbios, capítulo 31, no versículo 27, ela não come o pão da preguiça, mas ela dá o bom andamento, né? A sua casa funciona, a sua casa anda, as coisas estão organizadas, as coisas estão fluindo. Ela não come o pão da preguiça, ela não deixa as coisas de qualquer jeito, ela dá o andamento da sua casa. Na sua casa as coisas funcionam. Amém, meninas? Amém, glória a Deus. E a última coisa, não mais importante, essa mulher, ela busca ser cheia do Espírito Santo. Se eu buscar ser cheia do Espírito Santo todos os dias, com certeza eu vou ser uma mulher frutífera. E como consequência disso, a minha casa também, a minha família vai ser uma família frutífera. Né? Buscando ser cheia do Espírito Santo e desenvolvendo os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vocês não precisam abrir, que são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Glória a Deus. E partindo aqui para o final, no versículo 3, a parte B, o que diz aí, do Salmo 128? Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Mesa, queridos, grave essa palavra, em volta da mesa. Você, como família, vocês têm tido esse hábito de se sentarem em volta da mesa para fazerem as refeições? Só em ocasiões especiais. Queridos, todo dia é uma ocasião especial. Pelo fato de estarmos juntos, é uma ocasião especial. Muitas vezes nós não valorizamos isso, passa batido. Um come lá na sala, o outro come lá na varanda, o outro come lá no quarto. Não é assim. As coisas precisam ter ordem. Nós precisamos aprender a desenvolver esse hábito de nos assentarmos em volta da mesa como família e partilharmos das refeições. Mesa fala de intimidade. Você leva qualquer pessoa para a sua mesa? Você sai ali na rua, fecha o olho e fala assim: o primeiro que passar eu vou catar e vou colocar na mesa. A não ser que Deus te dê uma direção para você fazer isso, ajudar alguém que está necessitado. Mas caso contrário, a gente só traz para a mesa pessoas com quem nós temos intimidade. E mesa fala de intimidade. Nós precisamos desenvolver esse hábito. Lá na nossa casa, graças a Deus, né, nós temos 29 anos de casado e desde pequenos nossos filhos, nós ensinamos, enquanto estavam todos em casa, todos faziam as refeições em volta da mesa. Tinha um banquete para comer? Não tinha. Muitas vezes era um arrozinho, um feijãozinho, quer coisa melhor? Um arrozinho, um feijãozinho, uma carninha moída, um tomatinho, um ovinho frito, trem bom, hein? E a gente comia isso com alegria. Queridos, nós vemos aí muitas casas, famílias que são
abastadas, quase que eu falo abestadas, abastadas, misericórdia, famílias que são abastadas, que têm muito, que têm um banquete na mesa, mas não conseguem olhar nos olhos uns dos outros, não conseguem falar palavras de amor, de compreensão, é só cobrança, é só briga, é só discussão. Então é melhor você ter só um arrozinho, um feijãozinho para comer em volta da sua mesa com a sua família, mas ter paz, ter alegria, ter comunhão, ter intimidade. E nós precisamos aprender a desenvolver, olhar olho no olho. Você sabe que essa máscara que a gente usa, que a gente detesta tanto essa máscara, ela não é de todo má, não. Acho que uma das coisas que serviu também, além de nos proteger, é nos fazer, uma pessoa está falando, você tem que olhar e prestar bem atenção para ela. Hoje em dia, qual é a parte do rosto que mais chama a atenção? Os olhos. Os ouvidos também, né? Para a gente poder ouvir o que a pessoa está falando ali. Mas são os olhos. Os olhos. E os nossos olhos falam. Olha aí para a sua família e fala assim, olha, os olhos falam. O que você anda falando com seus olhos? Né? Então, teus filhos, como rebentos de oliveira à roda da mesa. Nós vemos aqui no final desse versículo, como eu já falei, né, a importância da família, né? Essa importância da mesa. Eu já ministrei aqui há muito tempo atrás sobre a importância da mesa. Essa questão de estarmos reunidos como família em volta da mesa. Isso é muito importante. Glória a Deus. E como que os filhos podem fazer para ser frutíferos? Já estamos terminando. Primeiro, sendo temente a Deus, também precisa ser temente a Deus. Sendo temente a Deus. Segundo, honrando seus pais. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Se puder colocar aí para a gente, Efésios 3, do versículo 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. O que diz a palavra? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Glória a Deus. Então fala aqui sobre a questão da obediência, né? Sobre a questão da honra, os filhos honrando os seus pais, honrando, respeitando, obedecendo. Quando são solteiros, os filhos, que são solteiros, que estão debaixo do teto dos seus pais, eles devem obediência a seus pais. Depois que eles casam, eles não devem mais obediência a seus pais, mas a questão do princípio de honra. Muitas vezes o pai e a mãe, por já ter mais uma experiência de vida, às vezes dá um conselho para o filho. Cabe ao filho acatar esse conselho ou não. Isso é uma decisão dele. Mas os filhos que já saíram de casa, que são casados, precisam respeitar seus pais, precisam honrar seus pais, aprender. Às vezes quando a gente é mais jovem, a gente pensa assim, não, isso aí já está ultrapassado, nem sabe o que está falando. Queridos, como a gente precisa aprender com as pessoas que já têm mais experiências do que nós, que já estão na caminhada aí há mais tempo. Com certeza essas pessoas têm muitas coisas para nos ensinar. Amém? Glória a Deus. E quando os pais ficarem mais velhos, que nós como filhos não venhamos deixar de cuidar dos nossos pais, honrar, respeitar, cuidar, abençoar os nossos pais. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e está negando a fé. Então nós precisamos cuidar dos nossos pais enquanto ainda estão conosco aí nessa caminhada. Eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade. Mesmo sendo muito jovem, com 14 anos, eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe no hospital. Eu tenho minha consciência tranquila de saber, dentro das minhas limitações, de uma menina de 14 anos, eu fiz o meu melhor.
Então, queridos, que não haja arrependimento, que não haja remorso em nós depois que os nossos pais se forem. Às vezes tem filhos aí que passam semanas sem ir na casa dos seus pais. Netos que ficam semanas, às vezes até meses sem ir na casa dos seus avós. Depois que chora, depois que morre, não adianta chorar. A gente precisa fazer as coisas e cuidar das pessoas enquanto estão vivas, enquanto estão conosco. Então a gente precisa honrar, cuidar, respeitar os nossos pais. Glória a Deus, queridos. Amém. E no versículo 6 diz assim: para que vejas os filhos de teus filhos. Amém? Quem aqui quer ver os filhos dos seus filhos? Amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o resultado da frutificação. Qual que é o resultado da frutificação, Dudu? Ver os filhos dos seus filhos. Amém? O resultado da frutificação. Ver os filhos dos meus filhos. Ver os meus netos. Eu quero ver os meus netos. Eu quero ver os meus bisnetos. Eu quero ver a próxima geração. Que o Senhor nos dê essa graça. Então, para isso nós precisamos temer ao Senhor, andar no caminho do Senhor e andar na palavra do Senhor. Glória a Deus, queridos. A equipe de louvor pode subir, nós já estamos terminando. Então, que todos nós, como família, nós venhamos a praticar cada uma dessas virtudes, venhamos praticar a palavra do Senhor dentro dos nossos lares, pois assim, com certeza, nós seremos famílias bem-sucedidas, seremos famílias frutíferas. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Queridos, então às vezes você pode dizer assim: ai, mas eu não entendi muito bem essa palavra, eu estou meio confusa. Então assim, não precisa. Tudo que nós precisamos para ser bem-sucedidos, individualmente, como família, tudo que nós precisamos, nós temos aqui na palavra de Deus. É só lermos, meditarmos e colocarmos em prática. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. O Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. Quantos estão aí com suas famílias? Glória a Deus. Eu queria agora pedir, se possível, que as famílias ficassem juntas. Às vezes você está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está aí com você, amém? Mas você que está sozinho, você vai interceder. Você vai começar a levantar um clamor. O André não tem como vir aqui, né, André? Pode tirar. Vamos nos colocar aí juntos como famílias. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar essa canção. E enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando essa canção, eu quero que você faça dessa canção a sua oração. E que você comece a profetizar essa canção, faça dela uma oração. E que você comece a profetizar sobre a sua família. Você, homem, coloque as mãos sobre a cabeça da sua esposa, coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Vamos orar uns pelos outros. Nós estamos como família, então a gente pode se abraçar, a gente pode dar as mãos. Queridos, esse tempo aqui é um tempo profético. Um tempo profético. Glória a Deus. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Senhor, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós tememos ao Senhor, não o medo, mas o temor, honra, respeito, reverência, reconhecimento. Deus, nós sabemos, Deus, que grandes coisas o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, começa a operar aqui nesse lugar. Deus. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor é poderoso para falar, para tocar, para mover, aonde ninguém mais pode fazer.
Por isso nessa noite nós entregamos, encomendamos a nossa casa, encomendamos, Deus, a nossa família nas tuas mãos. Amém. Senhor, e nós declaramos aqui como família que nós vamos deixar, no nome de Jesus, um legado para a próxima geração. Aleluia. Um legado que será de bênção e não um legado de maldição. Aleluia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, faz tudo novo na nossa família, faz tudo novo nos nossos corações. Começa a agir agora, Deus, começa a trabalhar, libera aqui nessa noite uma unção, meu Deus, de perdão. Senhor, que haja perdão, que haja reconciliação. Libera aqui, meu Deus, nessa noite sobre cada família os frutos do teu Espírito Santo. Deus, que essa igreja se levante como famílias fortes, famílias tementes ao Senhor, famílias que andam no teu caminho. Amém. Que nessa noite venha uma unção tremenda de frutificação sobre cada família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito, obrigado, Deus. Oh, adorado, adorado. Continue orando aí, queridos, enquanto o ministério começa a cantar essa canção. Continue orando, abençoando sua casa. Agora é hora de você abrir seus lábios e abençoar, e profetizar, e declarar para o inferno ouvir bênçãos do Senhor sobre a sua família, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito, obrigado, Espírito. Recarabachuri, odoloboro, mossurienda, ramaie. Santo, santo, santo. Segundo o teu coração. Derrama a tua porção, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família, seja família frutífera. Toca-me, Senhor, preciso ser transformado para ser um canal de bênçãos para toda minha casa, que a aliança seja eterna, a perseverança vista em cada um de nós. Em obediência e amor, vou me levantar e edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade,
Comece a abençoar a sua casa, meu amado, abençoar os teus filhos, abençoar a sua esposa, abençoar o seu marido. Declare as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Tempo de frutificação. Deixarei um legado para minha geração. Legado de bênção. Um legado de bênçãos e não de maldição. Vivendo a verdade. Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Deixarei um legado para minha geração. Legado de bênção. Um legado de bênçãos e não de maldição. Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Uma geração segundo o teu coração. Se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Declaramos essa unção da frutificação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa deixar um legado de bênção e ver os filhos dos teus filhos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã eu te aguardo às 18 horas, que o Senhor te abençoe, meu amado.